Agora, meio-dia e 16, nós estamos ao vivo, é hora de eleições 2022. Meus amigos telespectadores, o SBT começa hoje uma série de entrevistas com as principais candidatas do Distrito Federal à vaga no Senado que está em disputa nessas eleições. E eu disse candidatas porque são mulheres, as 3 primeiras colocadas nas intenções de voto, segundo o último levantamento da Paraná Pesquisas. Flávia Arruda, do PL, Damares Alves, do Republicanos, e Rosilene Correia, do PT. O SBT já fez o convite e está em contato com as campanhas de Flávia Arruda e Rosilene para que a gente agende a data para que elas estejam aqui no nosso jornal. Hoje, quem está conosco é a candidata Damares Alves. Muito obrigado, a senhora, pela presença. Uma alegria, Felipe. E quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. E o que você falou soou como música, meus Deixa eu ouvintes. só interromper a senhora num segundinho para a gente poder começar o tempo e ser justo com todas as candidatas. Essas entrevistas terão 15 minutos e o tempo da senhora começa a partir de agora. E agora eu já permito que a senhora responda. Soou como música aos meus ouvidos a palavra candidatas. Espetacular. 3 mulheres disputando a vaga para o Senado. Nós precisamos ocupar os espaços de poder e de decisão no país. Deixa eu começar falando aqui de política. A senhora foi uma das figuras mais eloquentes e uma das defensoras mais conhecidas do governo Bolsonaro. Mas, por fim, o presidente acabou fechando acordo com uma chapa que não considerou a senhora como candidata ao Senado. Eu gostaria de saber se a senhora está se sentindo traída. Não, foi o partido, não foi o presidente. O presidente não fez opção por nenhuma candidata. Há uma coligação partidária, o presidente pertence a um partido e o partido da nossa outra candidata está numa coligação e claro que o presidente não está se manifestando. Mas eu não me senti preterida, nem traída e nem eu, nem a outra candidata vamos colocar o presidente nessa situação de tome uma decisão. Não seria justo com o nosso presidente. Embora a senhora não o coloque, a gente pode considerar que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, esta sim, está com a senhora na campanha. Sim, está apoiando, está ajudando, porque nós temos pautas muito caras, eu e a Michele. E nós entendemos necessário, neste momento, que o Senado se debruce cuidando de pautas como a pessoa com doença rara, pessoas com deficiência, proteção da mulher, proteção dos idosos. Então, a Michele entende que, nesse momento, seria necessário estar no Senado. E ela está torcendo por mim, me ajudando. E nós vamos para essa disputa agora, vai ser uma disputa bem bacana. Considerando, candidata Damares, que o Distrito Federal é muito dependente do governo federal, especialmente em questão de orçamento, eu gostaria de perguntar à senhora como a senhora imagina a sua postura como senadora num eventual governo Lula. Não vai ser fácil, porque eu me preocupo muito com o orçamento da União, as políticas públicas. Nós vamos ter que fazer essa equação dar certo, políticas públicas e orçamento da União. No governo Lula, eu vou estar do lado do povo do DF. Seja qual for o governo, a minha posição é o povo do DF. E lutando para que as políticas públicas sejam boas para o povo do DF. A minha preocupação com a esquerda é que políticas públicas deles nem sempre são tão boas para o povo. Então, a minha luta lá vai ser nenhum centavo a menos para o DF, nenhum direito a menos para o DF. Vou lutar muito pelo Distrito Federal, mas vou acompanhar a execução das políticas públicas e a criação das políticas públicas a nível nacional. Porque muita política pública federal ela é aplicada primeiro aqui. Então, meu papel vai ser o acompanhamento dessas políticas públicas. Não vai ser fácil. Sei que eu terei muitos embates, mas o meu papel lá vai ser proteger o povo do DF e o meu Distrito Federal como um todo. Com uma postura conciliadora, como talvez seja que a gente esteja precisando hoje no país, para todas as oposições muito gritantes de pensamento e ideologia, como que a senhora está vendo o momento político que a gente vive? Tá tenso, tá tudo muito polarizado e eu acredito que eu não vejo a hora de passar o período eleitoral e a gente esquecer os palanques, esquecer as diferenças e a gente chamar o Brasil para um grande pacto pela vida, pela infância, pela mulher. As crianças estão pedindo socorro no meu país e a gente precisa começar a dar respostas mais efetivas. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, uma preocupação minha muito grande com a automutilação e o suicídio entre adolescentes. Nós vamos ter que parar as nossas brigas, as nossas diferenças e começar a pensar nos meninos e meninas do Distrito Federal.
Este momento está tenso, mas está acabando. O período eleitoral tem mais aí 39 dias para a gente parar e depois todo mundo descer do palanque e fazer um pacto pela vida no DF e no Brasil. Nos últimos 4 anos, a senhora ficou bastante conhecida pela defesa da pauta dos costumes. Inclusive, no evento de lançamento da campanha, repetiu um dos bordões que a senhora cunhou durante esses 4 anos, que foi o menino veste azul, a menina veste rosa, dentre alguns outros. Mas lá, como representante do DF no Senado, a senhora vai se deparar com muitos outros assuntos. Economia, meio ambiente, segurança pública, saúde pública, relações internacionais. A senhora se sente preparada para o cargo de senadora? Pronta. É bom lembrar que eu sou advogada, estive 20 anos nos bastidores do Congresso Nacional, então eu transitei pelo Judiciário, transitei no Legislativo, transitei agora no Executivo. Eu estive nos bastidores e também em momento de protagonismo nos 3 poderes. Eu estou pronta para ser senadora. As minhas pautas não eram de costumes, eram pautas de segurança pública quando eu falava contra a pedofilia. Era pauta de família quando eu falava do menino veste azul, menina veste rosa, a autonomia da família para decidir a cor que seu filho quer vestir e que o pai e a mamãe quer vestir a criança. A autoridade do pai e da mãe. Quando eu falo que estou pronta, sou educadora também, vamos ter que estar trabalhando propostas para a educação, uma revisão na educação do país. Então, assim, eu não sou uma candidata religiosa com pautas morais e de costumes. Minhas pautas são de segurança pública, saúde pública, fortalecimento da vida, fortalecimento da família e proteção da infância. Aí a senhora acha possível que quando a senhora diz, a minha pauta é a defesa da família, da segurança pública e da mulher, essa não é necessariamente uma pauta do campo da direita, é uma pauta de todos. A senhora é capaz de convencer o eleitor tradicionalmente de esquerda a apoiá-la também? Sim. Todo eleitor de esquerda tem uma criança em casa, todo eleitor de esquerda tem um vovô e uma vovó em casa. Os idosos estão correndo risco no país. A violência contra idosos estourou no país e no DF. Eu quero falar da violência contra o idoso no DF. Nós vamos ter que nos levantar contra a violência contra o idoso. Nós vamos ter que ter políticas públicas para o idoso. Em 2030, a cada 6 habitantes no DF, 1 será idoso. Nós estamos nos preparando para essa realidade. Então eu quero, no Distrito Federal, fazer um trabalho espetacular, junto com o governador eleito, não importa quem for. E aqui eu quero dizer o seguinte, o senador, ele tem que estar a serviço do governo eleito. O governo que for eleito, o governador que for eleito, vai poder contar com uma senadora, buscando recursos para o DF, ações para o DF e buscando legislação nacional que proteja o DF, o idoso aqui no DF. Então, eu estou pronta, eu acho que a gente precisa começar a rever algumas políticas públicas de proteção da infância aqui. Vou estar lá ajudando a mudar a legislação, mas garantindo o orçamento para o Distrito Federal. Então, mesmo o eleitor de esquerda, vou dizer uma coisa para você, fui ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No nosso ministério, quem mais mandou emendas para o nosso ministério foi o PT e foi o PSOL. Porque essa pauta é uma pauta de todos. A proteção da vida, a proteção da família é uma pauta de todos. Embora a senhora esteja convencida de que consegue convencer os eleitores de esquerda, é evidente que a senhora e a primeira colocada nas pesquisas, que é a candidata Flávia Arruda, disputam o mesmo eleitorado. Eu gostaria de saber como o seu partido, como o presidente, que é muito próximo da senhora, está entendendo ambas candidaturas sendo colocadas. Não seria uma divisão nesse voto conservador? Não seria uma divisão. A direita, os conservadores estão tendo a oportunidade de ter 2 propostas aqui no DF. Isso não é divisão. Vai ganhar a melhor proposta na urna. Então, nós estamos trabalhando em cima de propostas, em cima de iniciativas e do que nós queremos para o Distrito Federal. Eu quero um DF sem fome. Eu quero um DF sem corrupção. Todos sabem que uma das minhas pautas, uma das pautas que eu tenho trazido há mais de 25 anos é o enfrentamento à corrupção. Eu quero políticas públicas executadas sem propina, sem corrupção. É dessa forma que eu quero. Mas não só no DF. Eu serei também a fiscalizadora do orçamento da União, vou ver o que está acontecendo em outros estados. Nós temos um governo anticorrupção que vai precisar de um suporte lá no Congresso Nacional para essa meta nossa. Um país sem corrupção ser de verdade.
verdade. E já está sendo de verdade quando eu falo do âmbito do governo federal. Então, assim, nós vamos apresentar nossas propostas. A direita vai ganhar a eleição aqui no DF. Acredite, será senadora ou eu ou Flávia Arruda, mas eu quero muito ser eleita e estou lutando muito por essa cadeira. Deixa eu só emendar então aqui para a senhora, porque nesse momento a intenção de voto que ela tem é praticamente o dobro da senhora. A senhora está confiante? Eu vou ganhar essa eleição. Eu vou ganhar. A disputa está entre eu e Flávia Arruda, mas eu vou ganhar essa eleição. A Flávia tem muito tempo ainda para ser senadora. Eu vou apelar aqui um pouco para a minha idade, a maturidade. A Flávia, ela é uma menina que começou na política de forma brilhante. Ela articulada, inteligente, ela tem muito tempo para estar na política. Eu quero um único mandato como senadora. Eu sei que eu posso contribuir muito com o DF, eu posso contribuir muito com a minha nação. Eu estou pronta, eu quero muito, neste momento, ser eleita senadora. Deixa eu tratar de um ponto muito importante destas eleições, que é o combate à desinformação. Nesse momento, a senhora está impedida, com uma decisão da Justiça Eleitoral, de se manifestar sobre um ponto específico de uma cartilha de manual antidrogas. O Ministério Público Eleitoral já manifestou a favor da senhora, dizendo que a senhora esteve dentro dos limites da liberdade de expressão, mas eu gostaria que a senhora esclarecesse aqui o que a senhora quis dizer, com que intenção, que conteúdo foi aquele. Nós temos uma proposta de prevenção e combate às drogas no país. E a nossa proposta é enfrentamento ao narcotráfico, enfrentamento ao crime organizado, mas também a prevenção, as campanhas de prevenção. O governo PT, as cartilhas de prevenção de drogas ensinavam a consumir drogas. Tipo, eu mostrei as cartilhas, eu mostrei e não fui só eu. Vocês, a mídia mostrou muito isso no passado, ensinando como usar o crack. Ao usar o crack, use cachimbo. Ao usar a cocaína, não use canudo de papel, use canudo de plástico. Ao comprar êxtase, conheça o fornecedor para não comprar gato por lebre. Eu peguei este material e falei, vocês querem isso de volta? A nossa política antidroga é outra. E aqui no DF, a questão da droga é uma preocupação. Nós precisamos nos voltar para a prevenção às drogas, mas não o material que o antigo governo usava. Quando eu mostrei, o PT se sentiu ofendido com o que eu estava mostrando. Eu só queria lembrar o povo, não queremos isso de volta. Eu só queria mostrar. Aí o PT pediu para retirar o vídeo do ar e agora eu estou me defendendo, mostrando que eu não menti, não foi uma fake news. Eles não sabem lidar com a prevenção de drogas e nós temos propostas para a prevenção das drogas. Os seus adversários argumentam que sobre aquele ponto específico se tratava da tal política de redução de danos, que é quando uma pessoa ou não quer ou não consegue se livrar da dependência química, que o Estado possa promover uma política que reduza o prejuízo para ela, para a família e para a sociedade. Se a senhora discorda, qual é a proposta? O que eles apresentaram de redução de danos? Apenas uma cartilha. Redução de danos é o que nós estamos fazendo, pegando o dependente químico, oferecendo a ele uma oportunidade de ficar numa comunidade terapêutica ou num hospital se tratando. É isso que é redução de danos. Oferecer uma outra alternativa e enquanto ele se recupera, pode ter a redução de danos, mas o alvo é o afastamento das drogas. Então, uma única cartilha isolada, de forma indevida, não é a redução de danos. Eles não entendem o que é a redução de danos. Compreendi. Então, a senhora quer dizer que não necessariamente é contrária a essa filosofia da redução de danos, mas entende que naquela cartilha isso não foi colocado em prática. Não foi acertado. Eles não acertaram com a política antidrogas no Brasil. Não foi só droga, álcool também. Nós tínhamos uma cartilha de álcool que dizia, ao beber demais, tome um café preto, tome uma ducha gelada. Peraí, eu tenho que dizer para o adolescente que o álcool faz mal, que a droga faz mal. Eu tenho que cuidar desse adolescente. Prevenção é dizer quão cruel são as drogas. A redução de danos é outra coisa. Aí você pega aquela cartilha e começa a mostrar em sala de aula, ó, use o canudo de plástico. Ó, cuidado com a seringa, tem que estar higienizada a sua seringa. Não, eu vou dizer para o menino, não use, droga é morte. É isso que eu quero fazer. E quando eu pegar o dependente que quer se recuperar, aí eu tenho um projeto para redução de dano para o dependente. Mas prevenção não. Prevenção é outra coisa. A gente vai caminhando para o final do nosso papo e eu gostaria de voltar à campanha eleitoral propriamente dita e à tentativa da senhora de convencer os eleitores. Se a senhora e a candidata Flávia Arruda estão, de certa maneira, dialogando com o mesmo eleitorado, eu gostaria de perguntar por que os seus eleitores cativos ou os eleitores cativos do seu espectro político devem votar na senhora e não nela. Porque nós vamos ter que fazer um enfrentamento ao crime organizado no Brasil e no DF. A pauta de segurança pública ela vai ter que ser prioridade. E nós vamos ter que ter muita coragem para enfrentar o crime organizado e enfrentar o narcotráfico. As famílias estão em desespero no Distrito Federal.
Todos os tipos de violência, elas estão batendo recordes no Distrito Federal. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. Eu não tenho medo do crime organizado, eu quero fazer esse enfrentamento, eu tenho coragem, já mostrei que posso fazer esse enfrentamento. Pauta de segurança pública, reforma do Código Penal imediatamente. Nós vamos ter que rever as nossas leis, consolidar as leis penais e nós vamos ter que proteger as nossas crianças. Pra vocês terem uma ideia, só em 2021, 526 crianças, boletim de ocorrências registrados, com menos de 14 anos foram estuprados no DF. 526 registrados. E eu quero lembrar que é menos de 10% da realidade vai para a delegacia. Isso quer dizer que mais de 5 mil crianças no DF foram estupradas. Nós queremos enfrentar todos os tipos de violência. Segurança pública e economia serão as pautas prioritárias. E eu estou pronta para falar sobre segurança pública no Distrito Federal como senadora. Eu tenho que lembrar a senhora que a gente tem pouco mais de meio minuto, mas para que a senhora possa se dirigir aos eleitores nesse momento. Eu quero dizer o seguinte, as famílias do DF, eu moro aqui há 24 anos, eu não sou forasteira, eu estou aqui, eu sei as necessidades das mulheres, das mães, das famílias, eu sei as necessidades de locomoção, eu sei as necessidades de infraestrutura, eu estou pronta para lutar pelo DF e com uma pauta específica, não a corrupção. Chega de corrupção no DF e no Brasil. Eu agradeço muito a presença da senhora, mais uma vez aqui no SBT, e lembro a você de casa que essa série de entrevistas continua com as 3 principais candidatas à vaga que está disponível no Senado pelo Distrito Federal. Nos próximos dias comunicaremos a data que foi acertada com as outras campanhas para que elas também estejam aqui e possam conversar diretamente com você, eleitor. Agradeço a senhora porque nesse momento a gente também presta um serviço de expor as principais candidaturas, confrontá-las com os temas que todo mundo conversa no dia a dia, mas aqui a gente tem a oportunidade de se tornar o porta-voz dessas conversas que acontecem e questionar diretamente a senhora. Boa sorte, muito obrigado. Obrigada, Felipe. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já.